Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, plateia, na pessoa do professor Gonçalo, do Sérgio, da Sandra, boa noite. Gostaria de frisar a questão aí dos órgãos, dos prédios, que o nosso colega aqui, o doutor Léo, há muito tempo já tinha entrado com a matéria nesse sentido, de fazer cumprir a lei, de não ter nos prédios públicos nomes de pessoas vivas, que eu também entrei com requerimento nesse sentido, pedindo que o Poder Executivo cumprisse a Constituição Federal e também, especificamente, ao Ginásio de Esportes Edson Lobão e à Escola Isabel Cafeteira. É importante que o Poder Executivo mande, pelo menos, as matérias aqui aprovadas, que fazem menção aos prédios que têm nomes de pessoas vivas, logo todos os projetos de uma vez aqui, para a gente aprovar, para tratar de forma igualitária, para que a sociedade, os próprios parlamentares, não se sintam, de uma certa forma, limitados, porque entendem que para uns prédios existe essa celeridade de mandar para esta casa e aprovar, enquanto que para outros há uma morosidade. Então eu gostaria que ficasse em ata, registrada essa exigência, para que o Poder Executivo envie para esta casa todos os requerimentos com os nomes de prédios, de nomes a serem substituídos. Na sessão de hoje, eu estou entrando com um projeto de lei muito importante, que é o projeto 043/2018, e esse projeto nasce de uma necessidade que aflorou no exercício de 2013, enquanto eu era apenas sindicalista, e que, trazendo as demandas dos professores, por algum parlamentar, foi entendido que era, assim, surgindo algum grupo político, e fui tolhido por algumas vezes de me pronunciar, de usar a tribuna. Então, para não haver pessoalidade, esse projeto de lei vai igualar todos a terem seus direitos de usar aqui a tribuna, claro, atendendo os requisitos que aqui eu vou citar, para que todos sejam tratados respeitando um princípio do direito constitucional, né, do princípio administrativo do direito, que é a impessoalidade. Então, o projeto de lei 043/2018 institui no âmbito da Câmara Municipal de Barra do Corda a tribuna popular e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituída a tribuna popular na Câmara Municipal de Barra do Corda, Maranhão, nas sessões ordinárias destinadas à ordem do dia, em período a ocorrer logo após a leitura das proposições apresentadas à mesa quinzenalmente. Parágrafo 1º. A tribuna popular terá a duração de 30 minutos por sessão ordinária. Parágrafo 2º. Poderão fazer uso da tribuna popular representantes de organizações não governamentais, dos movimentos populares, entidades sociais e sindicatos, conselhos municipais e profissionais no município de Barra do Corda. Artigo 2º. Para fazer uso da tribuna popular, a entidade interessada deverá apresentar requerimento por escrito à presidência da Câmara, entregue no protocolo, com antecedência mínima de 3 dias da data requerida, informando sua qualificação pessoal, o segmento ou organismo da sociedade civil que representa, a autorização formal da entidade que representará na tribuna popular e o assunto a ser tratado. Artigo 3º. A entidade inscrita terá o direito de utilizar a tribuna popular com a seguinte prioridade: aquele que ainda não tenha feito uso da tribuna popular na sessão legislativa em curso. O primeiro a inscrever-se segundo o horário de entrega da solicitação no protocolo da Câmara. Parágrafo único. Será dado conhecimento prévio àquela entidade que deverá ocupar a tribuna popular, indicando data e horário.
Artigo 4º. Havendo mais de uma inscrição para a mesma data, com abordagem do mesmo tema, o tempo será dividido entre os interessados. Parágrafo único. Não havendo entendimentos, a entidade que primeiro protocolou seu pedido terá preferência na ordem de expressão ou no uso da data solicitada. Artigo 5º. Após a manifestação dos inscritos, será garantido tempo de 2 minutos para a manifestação de cada bancada, a propósito do tema abordado na tribuna popular. Artigo 6º. O uso da palavra tribuna livre deverá obedecer aos princípios éticos e morais aplicáveis aos vereadores da Casa, vedando-se o uso de expressões chulas e caluniosas contra a moral e os bons costumes ou ofensas a outrem, sendo o orador responsável por todo e qualquer conteúdo expresso por intermédio de sua fala. Aqui é importante ressaltar que quem virá aqui à tribuna deve ter uma eticidade, falar de forma respeitosa, com urbanidade, mesmo quando for discordar de algum assunto que acontece na sociedade, na instituição, ou aqui, até mesmo no próprio parlamento. E exatamente para que não use desse espaço a fim de denegrir ou depreciar alguma instituição. Vereador, quantos minutos? Eu gostaria também de frisar que é um projeto que precisa ser discutido e que vocês terão acesso, e que na outra sessão, se entenderem que o tempo de 30 minutos é um tempo elevado, podem propor alguma emenda a fim de alterar esse tempo de fala. Beleza, vereador. Eu vou entrar com a emenda 10 minutos, acho que é o suficiente. Obrigado. Ok. Vereador Jair, 30 minutos para uma única pessoa ou esses 30 minutos pode falar mais de uma pessoa? Pode falar mais de uma pessoa, mais de uma matéria a ser abordada. São 30 minutos. Se for a mesma matéria, for 3 pessoas, aí será dividido para 3 pessoas falar. Se forem matérias diferentes, aí também será dividido para 10 minutos para cada pessoa. Porque, de repente, pode vir uma associação dos trabalhadores rurais. Pode vir, por exemplo, um sindicato dos professores. Então, esses 30 minutos serão distribuídos para até 3 pessoas falarem aqui na sessão. Artigo 3º. A mesa diretora conduzirá os trabalhos, dando e retirando a palavra, se assim o for exigido, ou tomando qualquer medida que se fizer necessária para o bom andamento dos trabalhos. Artigo 8º. A cada sessão ordinária, até 3 oradores inscritos poderão fazer o uso da palavra por, no máximo, 5 minutos cada, sem direito a partes. Artigo 9º. A mesa diretora da Câmara Municipal de Barra do Corda expedirá os atos necessários à execução dessa resolução. Então, a mesa diretora está empoderada para conduzir, o cumprimento dessa lei, regulamentar essa lei. Artigo 10º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. A experiência dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, vem demonstrando que é fundamental para a construção da justiça social e da democracia a ampliação da participação dos cidadãos nas decisões do município. A democracia direta é a forma principal da sociedade fazer valer a cidadania. Porém, a participação popular tem sido um desafio para a sociedade moderna, principalmente em se garantir meios e formas para o povo exercitar o poder. Neste sentido, esta Casa de Leis pode estreitar o canal que liga a democracia representativa da participativa. Pode abrir espaços para a sociedade civil organizada, opinar, sugerir e trazer suas reivindicações ou propostas de leis, aperfeiçoando desta maneira a forma de fazer política em nossa cidade. Uma Câmara Municipal, além de estar em sintonia com a sociedade, deve ser espaço de participação do cidadão no controle, fiscalização e definição das prioridades públicas.
A democracia direta, sem sombra de dúvida, é a maneira moderna de o povo poder participar da política. Desta maneira, esse projeto de lei visa colocar a Câmara Municipal de Barra do Gorda na vanguarda da democracia participativa, razão pela qual gostaria de contar com o apoio dos nobres vereadores desta Casa de Leis, de forma a garantir sua aprovação. Então, este projeto, ele vai oportunizar as instituições, os órgãos de controle, a terem vez e voz aqui nesse parlamento e estreitar os nossos laços, né, de nós parlamentares com a sociedade civil organizada. Daí gostaria do apoio de cada nobre parlamentar dessa casa, no sentido de aprovação. No que se refere ainda à questão política, né, no Maranhão, já reiteradas vezes, todos já são sabedores, de que também aqui, como muitos colegas desta casa, estaremos alinhando muitos pontos em comuns no que se refere ao governo do Maranhão, governo Flávio Dino, no que se refere a Elisiane Gama, o Everton Rocha, né, Márcio Gerri, e, no caso, eu, como parlamentar, estarei também dando meu apoio ao deputado estadual Otelino Neto. Então, é só isso. Tenham todos uma boa noite.